Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar andamento aí ao nosso projeto de resoluções de questões do CPC. Dessa vez, vamos seguir aqui dos artigos 647 ao 673. Lembrando que nós fizemos uma divisão, um corte ali no nosso estudo de inventário e partilha, então hoje a gente vai finalizar e a gente vai para essa parte final. E diferentemente das outras aulas, em que eu tento não repetir conteúdo das questões, porque facilmente a gente pega 10 conteúdos diferentes para chegar ali nas 10 questões. Nessa aula isso não foi possível, porque como a gente ficou com um número reduzido de artigos, vocês vão ver que eu trouxe as 10 questões, mas que muitas ali se repetem, tá bom? Então já estou me justificando. Não foi uma questão de, ai, não pesquisou, não, muito pelo contrário, tá? É que como a gente fez uma divisão desses artigos, ficaram poucos para hoje e a maioria ali da cobrança se repete. Bom, sem maiores delongas, vamos começar então, artigo 647 ao 673, tá? Já fizemos essa leitura aqui, essa leitura nós fizemos juntos na quarta-feira, né? Porque sexta, nossa, sexta, quem participou, participou. Sabe, que sexta-feira foi um baita dia, porque na sexta nós estudamos embargo justiceiro, oposição, munitória, meu Deus, vimos muitos procedimentos especiais e esse será o objeto de gravação das próximas questões. Mas por hora, vamos nos ater aqui em inventário e partilha, tá bom? Vamos lá então, primeira questão, ENAM, FGV 2024, uma prova de reaplicação. João ajuizou a ação de inventário sob a forma de arrolamento comum, referente aos bens deixados por seu pai, Jonas. Os herdeiros são maiores e capazes, à exceção de Pedro, irmão caçula de João, que possui 10 anos de idade. O Ministério Público não se opôs ao processamento do inventário pelo rito do arrolamento. Apresentado o esboço de partilha, João mostrou o comprovante de recolhimento dos impostos referentes aos bens do espólio. Isso aqui é muito importante. Ó, apresentado o esboço de partilha, João mostrou o comprovante de recolhimento dos impostos referentes aos bens do espólio. A gente vai ver isso nessa questão e nas próximas, que isso aqui é o que interessa, tá? Apresentado o esboço de partilha, João mostrou o comprovante de recolhimento dos impostos referentes aos bens do espólio. Ato contínuo, o juiz julgou a partilha e determinou a expedição dos formais em favor dos herdeiros. Sobre o caso acima, assinale a afirmativa correta. Letra A. Ainda que o membro do Ministério Público tenha concordado com o processamento do inventário sob o rito do arrolamento comum, a presença de menor absolutamente incapaz torna impositiva a adoção do procedimento comum de inventário, havendo nulidade processual na hipótese? Não, pessoal, não haverá nulidade processual nessa hipótese, exatamente pelo que a questão trouxe, né? A concordância ali do Ministério Público, ó. Vem cá. O inventário processar-se-á, artigo 665. O inventário processar-se-á também na forma do 664. O que que é o 664? A gente está aqui na seção do arrolamento e o 664 traz o que a gente chama de arrolamento comum, tá? Então, quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 salários mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar com suas declarações a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano de partilha. Aí depois a gente vai ter oportunidade de voltar nesses parágrafos aqui do artigo 664. Vamos aqui para o caput do artigo 665. O inventário processar-se-á também na forma do 664, ainda que haja interesse capaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público. Foi exatamente a nossa situação. Todas as partes concordaram, realmente tem um herdeiro aqui que é incapaz, tá? Que é o Pedro, irmão caçula de João, mas todos concordaram e o Ministério Público também. Então, ó, inventário processar-se-á também na forma do 664, ainda que haja interesse capaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público, tá? Então, letra A não será a nossa resposta, ó. A gente está buscando a alternativa correta e olha o que fala a letra A.
Ainda que o membro do Ministério Público tenha concordado com o processamento do inventário sob o rito do arrolamento comum, a presença de menor absolutamente incapaz torna impositiva a adoção do procedimento comum do inventário? Não. A gente pode fazer sobre a forma de arrolamento, desde que todas as partes concordem e o Ministério Público participe. Havendo nulidade processual na hipótese? Não, não há nulidade processual na hipótese. B. A fazenda pública não ficará adstrita ao valor dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros, quando do lançamento do imposto de transmissão. Exatamente. Turma, mas olha que loucura. A fazenda pública fica sujeita ao valor que o inventariante que for dado ali, que for atribuído ali no valor dos bens do espólio, não, com certeza não. A fazenda pública não fica restrita a isso, tá? Aqui nós tivemos a cobrança do artigo 662, ó. Artigo 662. No arrolamento não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. Parágrafo 1º. A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo o valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral. Parágrafo 2º foi a nossa cobrança, ó. O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros, tá? E aqui a letra B tá falando, ó. A fazenda pública não ficará adstrita aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros quando do lançamento administrativo do imposto de transmissão. Esse é o nosso gabarito, fundamento, artigo 662, parágrafo 2º. Letra C. O juiz não poderia julgar a partilha sem que João apresentasse prova da quitação do imposto de transmissão, não bastando a mera comprovação de que os bens do espólio estão com sua regularidade fiscal em dia. Errado. Isso aqui é um tema de recurso repetitivo, que é o tema 1074, que a banca FGV adora cobrá-la. Aliás, as bancas estão em alta nisso aqui, tá? Esse é o tema 1074, ó. No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa-mortes, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio. Lembra que eu grifei essa frase aqui no nosso enunciado? Devendo, todavia, ser comprovado o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas sendas, tá? Mas não há o condicionamento ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa-mortes. Beleza? Tema 1074. Aproveitando, vamos pegar essa ADI aqui. Ela traz o mesmo contexto, ó. É constitucional e não invade a competência reservada à lei complementar em matéria tributária, nem ofende o princípio da isonomia tributária, o parágrafo 2º do artigo 659 do CPC, que dispensa a comprovação do pagamento de imposto de transmissão causa-mortes, como condição para a lavratura de formal de partilha ou elaboração de carta de adjudicação em arrolamento sumário. Então, eu não preciso do recolhimento do ITCMD como condição para a lavratura do formal de partilha ou elaboração de carta de adjudicação no arrolamento sumário. Todavia, o que que eu preciso? O pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas sendas. Turma, as duas próximas questões cobrarão isso aqui, tema 1074 de recurso repetitivo do STJ, tá? Então, eu vou voltar agora, mas a gente vai ter oportunidade de repetir isso. Então, letra C está errada, ó. O juiz não poderia julgar a partilha sem que João sem que João apresentasse prova da quitação? Pode sim, sem que João apresente prova da quitação do imposto de transmissão. Letra D. Por se tratar de inventário processado sob a forma de arrolamento comum, é certo dizer que o valor dos bens do espólio é igual ou inferior a 2.000 salários mínimos? Não, nós já vimos isso aqui, né? É igual ou inferior a 1.000 salários mínimos. Ó, isso aqui tá no 600 e... ai, meu Deus. Aqui, ó, 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 salários mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento,
cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar com suas declarações a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha. Bom, parágrafo primeiro a gente vai ver ele, acho que salvo engano, lá na última questão. Se qualquer das partes ou o Ministério Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará avaliador, que oferecerá laudo em 10 dias. Parágrafo segundo. Apresentado o laudo, o juiz em audiência que designar deliberará sobre a partilha, decidindo de plano todas as reclamações e mandando pagar as dívidas não impugnadas. Parágrafo terceiro. Lavrar-se-á de tudo um só termo, assinado pelo juiz, pelo inventariante e pelas partes presentes ou por seus advogados. Parágrafo quarto. Aplicam-se a essa espécie de arrolamento no que couber as disposições do 672, relativamente ao lançamento, ao pagamento e à quitação de taxa judiciária e do imposto sobre transmissão da propriedade e bens do espólio. Parágrafo 5º, provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas sendas, o juiz julgará a partilha. Turma, aqui, quando a gente estava fazendo a leitura aqui, em conjunto, nós comentamos isso, né? Tem um erro material aqui, essa referência aqui não é ao 672, essa referência aqui correta, na verdade, é ao 662. Bom, então aqui a gente viu, artigo 664 é igual ou inferior a 1.000 salários mínimos. Letra E. O arrolamento comum ou sumaríssimo permite o exame das questões relativas ao lançamento, ao pagamento e à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. Vamos lá, artigo 662, ó. No arrolamento não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade de bens do espólio. Turma, isso aqui cai bastante. Deixa eu pegar o controle aqui do ar, porque parece que deu uma esquentada. Isso aqui cai bastante, tá? Artigo 662 de novo. No arrolamento não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. Bom, vamos lá. Então, questão um ficamos com gabarito letra B, beleza? Vamos para a questão 2, Banco FGV 2023, ó. Paulo, Tício e Eustáquio, todos maiores e capazes, são herdeiros de Jonas, falecido em 2019. Em razão da existência de bens deixados por Jonas, foi distribuído o processo de inventário judicial, sob o rito do arrolamento sumário pelos herdeiros. Após a apresentação de partilha por Eustáquio, inventariante, o juiz exigiu a apresentação de prova de quitação do ITCMD. O juiz está certo? Não, a gente já viu que não é preciso. Referente aos bens integrantes do espólio, antes da eventual homologação na partilha. Eustáquio, por meio de petição simples, questionou a decisão, sustentando que, por haver prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio, a exigência de comprovação do pagamento do ITCMD seria indevida. Quem está certo? Eustáquio. Sobre o caso acima, tendo em vista o entendimento do STJ, é correto afirmar que, letra A, agiu corretamente o juízo? Não, não agiu. Agiu incorretamente o juízo, pois no arrolamento sumário, a prova de quitação do imposto de transmissão e TCMD não é exigência para a homologação da partilha. Exatamente o nosso gabarito. Gabarito letra D, fundamento. Tema 1074 de recursos repetitivos da STJ. Letra C. Agiu corretamente o juízo, sendo igualmente tal exigência aplicável aos demais ritos do processo de inventário? Não, não agiu corretamente. Letra D, agiu incorretamente, mas a gente já sabe qual que é o gabarito. Vamos ver o erro da D. Agiu incorretamente, pois a exigência de prova do pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio para fins de homologação da partilha deveria ter sido feito no juízo de admissibilidade do procedimento. Não. De fato, eu preciso do pagamento relativo aos bens do espólio, mas não é feito aqui no juízo de admissibilidade. E outra, o juiz exigiu aqui a apresentação da quitação do ITCMD, tá? Do ITCMD. Então, e outra coisa, esse pagamento aqui dos bens não é feito no juízo de admissibilidade do procedimento, é feito depois. Primeiro eu admito o procedimento e aí para ali homologar a partilha aí de fato, eu preciso do recolhimento dos bens do espólio. Vejam que essa questão nos trouxe isso, ó.
Apresentado o esboço, João mostrou o comprovante de recolhimento dos impostos, tá? Não é para juízo de admissibilidade, mas esse recolhimento dos impostos referentes aos bens do espólio é necessário. O que não é necessário para a partilha é o recolhimento do ITCMD. As bancas cobram muito isso. Letra C, o nosso gabarito, D, errado. Agiu corretamente? Não, não agiu corretamente. Vamos mais uma vez ler o tema 1074, tá bom? Mais uma vez, porque nós somos repetitivos por aqui. Tema 1074, no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão, causa-mortes, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas. Então, eu não preciso, não condiciona aqui a homologação do e a expedição do formal de partilha, o recolhimento do ITCMD. No entanto, é necessário o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas. Beleza? Então, questão 2, gabarito letra B também. Vamos lá, questão 3, mais uma questão sobre isso que eu quero mostrar, turma. Olha isso, a FGV cobrou no Enem, que foi a primeira questão, aqui no concurso da Câmara dos Deputados, e agora a FGV cobrou no ENAC, tá? Que é o Exame Nacional aí para os cartórios. A mesma questão. E lembrem-se, normalmente o que que eu faço quando a gente tem questões diversas para trabalhar? Eu abro uma tabelinha e falo ver também. Dessa vez não dava para falar ver também, porque eu não estava conseguindo as 10 questões. Vocês vão ver que eu tive que pegar questões antigas ali, 2017, 2018, tá? Por isso a gente está fazendo aqui de forma repetitiva. Vamos lá. O espólio de João foi objeto de arrolamento sumário, promovido consensualmente por seus dois filhos, únicos herdeiros. Em juízo, foi apresentada a petição conjunta, indicando a partilha amigável dos bens, acompanhada da avaliação e da atribuição de valores aos imóveis. O juízo, contudo, condicionou a homologação da partilha à expedição do formal de partilha, ao prévio recolhimento integral do imposto sobre transmissão causa-mortes. Juiz agiu errado? E quaisquer bens ou direitos ITCMD, incidentes sobre os bens partilhados. Diante do caso, é correto afirmar que o pagamento do ITCMD é dispensado se o espólio for beneficiário de isenção reconhecida em sede administrativa? Não. A apresentação de guia de recolhimento do ITCMD é obrigatória para que o juiz possa homologar a partilha, ainda que exista consenso entre os herdeiros, não é necessário o recolhimento do ITCMD para a homologação da partilha. C. A homologação de partilha e a expedição do formal de partilha não se subordinam ao recolhimento prévio do ITCMD, exato, mas existe a comprovação do pagamento de tributos incidentes sobre os bens e as rendas do espólio. Turmão, vejam que é o tema 1074 que está na mira da banca, tá? 2023, 2024, 2025. Será que a gente vai esperar em 2026? De novo, então, repete aí comigo. A homologação da partilha e a expedição do formal de partilha não se subordinam ao recolhimento prévio do ITCMD, mas exige a comprovação do pagamento de tributos incidentes sobre os bens e as rendas do espólio. Letra C é o nosso gabarito. Letra D. A incidência do ITCMD deve ser previamente apurada pelo juízo, sendo imprescindível o contraditório com a oitiva da Fazenda Pública antes da homologação? Não, não. A incidência do ITCMD não deve ser previamente apurada pelo juízo. Letra E. A homologação da partilha é permitida se comprovada de forma simultânea a quitação do ITCMD e a dos demais tributos incidentes sobre o espólio não precisa demonstrar a quitação do ITCMD. Poxa, depois de 3 questões sobre isso, eu tenho certeza que vocês não vão errar. Não vão errar, sem chance, e vamos torcer para cair, porque se cair isso aqui lá no direito constitucional tributário, acabou. Acertaremos, tá bom? Então vamos mudar de assunto aí, porque eu sei que já está repetitivo. Questão 4. Vamos lá. Acerca do procedimento de inventário. Eu gosto de tirar isso aqui porque senão eu me confundo sobre o que eu tô lendo e o que é tipo, o que é o enunciado ali, tá vendo? Eu gosto de deixar só o risco aqui, o negrito e o sublinhado só no endereço ali da questão. Vamos lá. Acerca do procedimento de inventário, é correto afirmar que
Podem as partes arguir qualquer matéria em sua manifestação sobre as primeiras declarações? Não, turma. Não, 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 não. Vejamos aqui a redação do artigo 627. Lembrem o que eu comentei? Que, ó, algumas questões não dá para a gente fazer uma repartição estanque. Então, algumas questões vão misturar aí os assuntos, tá? Então, eu sei que a gente comentou esse artigo anteriormente, mas não tem problema, a gente volta agora, ó. 627. Concluídas as citações, abrir-se-á vistas às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, incumbindo às partes arguir erros, omissões e sonegação de bens. 2. Reclamar sobre a nomeação de inventariante. 3. Contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro. Então, ó, arguir erros, omissões e sonegações de bens, reclamar contra a nomeação de inventariante, contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro. Parágrafo primeiro. Julgando procedente a impugnação referida no inciso 1, o juiz mandará retificar as primeiras declarações. Que é o inciso 1, erros, omissões e sonegações de bens. Se acolher o pedido de que trata o inciso 2, que é reclamar contra a nomeação de inventariante, o juiz nomeará outro inventariante, observada a preferência legal. Inciso 3. Contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro. Verificando a disputa sobre a qualidade de herdeira que alude o inciso 3, demanda a produção de provas que não que demande a produção de provas que não a documental, o juiz remeterá a parte às vias ordinárias e sobrestará até o julgamento da ação a entrega do quinhão, que, na partilha, couber ao herdeiro admitido. Beleza? Então, letra A não é a nossa resposta. Podem as partes arguir qualquer matéria em suas manifestações sobre as primeiras declarações? Não, não, não e não, tá? Letra B. O credor de dívida líquida e certa, ainda não vencida, não pode requerer a habilitação? Pode sim requerer a habilitação. Ah, agora a gente tem que. Aqui, ó. Eu acho que tá no 600 por aqui. Aqui, 644. Ó. O credor de dívida líquida e certa, ainda não vencida, pode requerer a habilitação no inventário. O que a questão está falando para a gente? Credor de dívida líquida e certa, ainda não vencida, não pode. Errado. Pode requerer a habilitação no inventário. Artigo 644. C. A partilha, depois de transitada em julgada a sentença, somente pode ser alterada por meio de sua rescisão? Não, turma, não. Eu não sei se vocês vão lembrar, a gente comentou aqui sobre o artigo que fala sobre a possibilidade de emenda, não é o 625, deixa eu lembrar, vou ter que escrever aqui emendada para a gente achar. Não, tá depois do. Opa, aqui. É 650 alguma coisa. Isso, aqui. A partilha, mesmo depois de transitada em julgado, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz de ofício, a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais. Então, vem cá, o que a banca afirmou aqui pra gente? Que a partilha, depois de transitada em julgado, somente pode ser alterada por meio de sua rescisão. Não, esse somente aqui está errado, ó. Porque a partilha, mesmo depois de transitada em julgado, a sentença pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais. Beleza? Então, ó, não é somente pode ser alterada por meio de sua rescisão. Não, ela pode inclusive ser emendada após o trânsito em julgado, tá? Letra D. É lícita a acumulação de inventários para partilha de heranças de pessoas diversas, quando houver identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens. Exatamente. Isso tá bem aqui no finalzinho, ó. Disposições comuns, artigo 672, ó. É lícita a acumulação de inventários para partilha de heranças de pessoas diversas, quando houver
Inciso um, identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens. Inciso 2, heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros. Inciso 3, dependência de uma das partilhas em relação à outra. Parágrafo único, no caso previsto no inciso 3, que é exatamente dependência de uma das partilhas em relação à outra, se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual. Então, é lista acumulação de inventários para partilha de heranças de pessoas diversas, se houver identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens, heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros, dependência de uma das partilhas em relação à outra. No caso de dependência, se a dependência for parcial por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual. Beleza? Então, essa aqui é a nossa resposta, gabarito letra D. Vamos lá, letra E. Caso seja necessária a sobrepartilha, essa seguirá procedimento especial simplificado. Não. Primeira coisa, a gente já vai adiantar aqui. Quando é que a gente vai ter sobrepartilha, tá? A gente vai ver isso aqui em outras questões. São sujeitos a sobrepartilhas os bens sonegados. Olha, houve a partilha, mas eu descobri que tinham pessoas sonegando os bens ali. O inventariante não arrolou ou era desconhecido, enfim. Então, ó, são sujeitos à sobrepartilha, que é uma partilha feita depois da partilha, tá? Então, são sujeitos à sobrepartilha. Os bens sonegados. Inciso 2, da herança descobertos após a partilha. Inciso 3, os litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa. Inciso 4, situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário. Então, de novo, são sujeitos à sobrepartilha os bens que forem sonegados, da herança descobertos após a partilha, os litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa. Inciso 4. Situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário. Parágrafo único. Os bens mencionados nos incisos 3 e 4 serão reservados à sobrepartilha, sob a guarda e a administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros. Então, o que que a nossa questão cobrou? Não foi isso, ela cobrou isso aqui, ó. Artigo 670. Na sobrepartilha de bens, observar-se-á o procedimento de inventário e de partilha. E o que que a questão trouxe? Que seria observado um procedimento especial simplificado. Não. Observar-se-á um processo de inventário e de partilha. Parágrafo único. A sobrepartilha coerá nos autos do inventário do autor da herança, tá? A sobrepartilha coerá nos autos do inventário do autor da herança. Vamos lá, questão de número 5. Então, só para lembrar que a gente marcou aqui letra D, tá? Artigo 672, né? Isso. Vamos lá, questão de número 5. Questão de número 5. Márcia compareceu à Defensoria Pública e relatou que em seu divórcio, a partilha dos bens ocorreu de maneira consensual. No entanto, após a homologação, ela descobriu que seu ex-marido sonegou ativos financeiros que ela possuía na época. Agora, Márcia deseja que esses ativos sejam divididos de acordo com o regime de bens do ex-casal. Nesse caso, então olha isso, eles fizeram uma partilha e ela descobriu bens sonegados. Nesse caso, o que que Márcia vai poder fazer? O que a gente acabou de ver, a sobrepartilha. Então, ó, Márcia compareceu à Defensoria Pública e relatou que seu divórcio, a partilha dos bens ocorreu de maneira consensual. No entanto, após a homologação, ela descobriu que seu ex-marido sonegou ativos financeiros que ela possuía na época. Agora, Márcia deseja que esses ativos sejam divididos de acordo com o regime dos bens do ex-casal. Nesse caso, o que que ela pode fazer? Ingressar com ação de sobrepartilha. No prazo máximo de 5 anos. Opa, aqui está o fato que a gente não falou. Turma, não existe a previsão de prazo no CPC. Quando não existe a previsão de prazo no CPC, o que que a gente usa? A gente usa a regra geral do Código Civil, tá? A prescrição ocorrerá em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Então, ó, letra A, poderá ingressar com ação de sobrepartilhas de bens no prazo máximo de 5 anos contados da data em que descobriu a existência dos ativos? Não, no prazo máximo de 10 anos. Só poderá ajuizar a ação de anulação da partilha caso seu ex-cônjuge não tenha contraído novas núpcias? Não, claro que não, imagina. Ah, se ele casou de novo, ela perdeu o que ele sonegou?
Então é muito simples, sonegue e case já imediatamente, tá? Não, por favor, né? Essa aqui não tem nem lógica. C. Poderá ingressar com ação declaratória de nulidade da partilha a qualquer tempo, já que a sonegação de bens é considerada matéria de ordem pública. Turma, aí é que tá. Poderá ingressar com ação declaratória de nulidade da partilha a qualquer tempo, já que a sonegação de bens é considerada matéria de ordem pública. A questão é, a partilha, você realmente pode, a qualquer momento, você pode pedir a partilha, mas a sobrepartilha é 10 anos, tá? Então, muito cuidado, muito cuidado. Letra D. E aí eu vou, assim, tem esse informativo que a gente não comentou, mas que é agora aqui na questão. Por que que eu tô te falando que para partilha não existe prazo prescricional ou decadencial? Para partilha, se não tivesse sido feito partilha, ela pode vir a qualquer momento. A partilha de bens é direito potestativo, que não se sujeita à prescrição ou à decadência, podendo ser requerida a qualquer tempo por um dos cônjuges, sem que o outro possa se opor. Mas nesse caso, eu não quero fazer uma partilha, eu quero fazer uma sobrepartilha, porque uma partilha já foi feita. Só que ele sonegou bens, então eu quero vir para uma sobrepartilha, tá? Cuidado, cuidado com isso aqui. A partilha, ó, se falasse, ah, eles separaram, só separaram, não fizeram partilha nenhuma. Ela pode vir 20 anos depois, 30 anos depois, sim, porque a partilha é direito potestativo que não se sujeita a prazo prescricional ou a prazo decadencial, podendo, ó, ser requerida a qualquer tempo por um dos cônjuges. Mas não é o caso da sobrepartilha. A sobrepartilha, que é aquela feita depois que já existiu uma partilha, ou porque houve ali alguma sonegação, tá? Descobriu ali algum herdeiro, tem algo que justifique uma nova partilha. Tem um prazo, e esse prazo é de 2 anos contados da homologação do divórcio. Letra C não é a nossa resposta. Letra D. Deverá ser orientada acerca da impossibilidade de nova demanda judicial visando a partilha dos ativos? Não, não é impossível a nova demanda judicial visando a partilha dos ativos, tendo em vista que o divórcio ocorreu de maneira consensual. Não, não interessa a forma como ocorreu o divórcio. Vamos lembrar das hipóteses aqui de sobrepartilha. Houve bens sonegados, houve bens, houve herança e descoberta após a partilha, ou eram bens litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa, ou situados em lugar remoto da sede do juiz onde se processa o inventário. Beleza? Então, letra D é o nosso gabarito. Poderá ingressar com ação de sobrepartilha de bens no prazo de 10 anos contados da homologação do divórcio. E esse prazo de 10 anos vem aqui do artigo 205, já que a lei não fixou outro prazo menor. Beleza? Então, gabarito aqui, gabarito letra E. Questão 5, gabarito letra E. Turma, veja que aqui eu acho que nós fizemos um acréscimo muito importante. Fazer essa distinção, ó. Para a partilha, eu não tenho prazo decadencial ou prescricional, porque a partilha é um direito potestativo que não se sujeita a prazo de prescrição ou a prazo de decadência. Agora, a sobrepartilha, ela se sujeita sim ao prazo de 10 anos contados da homologação do divórcio. Beleza? Vamos seguir então. Agora vamos para uma questão de certo ou errado, banca Sebrasp, né? Quando a banca faz isso com a gente já sabe que é o CESP aqui, na maioria das vezes. Vamos lá. Acerca de procedimentos especiais e de jurisdição voluntária, julgue o item que se segue. De acordo com regra estabelecida para o procedimento especial do inventário e partilha, a existência de dívida do espólio com a Fazenda Pública é causa impeditiva do julgamento da partilha, e mesmo diante da garantia de pagamento da dívida, o juiz deve sobrestar a sentença de partilha até que haja quitação total. Não, turma, desde que esteja garantido. Deixa eu fechar isso aqui, senão eu fico me confundindo aqui, porque eu acho que a gente não vai ter mais nada do Código Civil, não. Desde que esteja garantido, não é fator impeditivo, tá? Artigo 664, ó. A existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que seu pagamento esteja devidamente garantido. Beleza? Então, ó. A existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que seu pagamento esteja devidamente garantido.
De novo, artigo 654, paga o imposto de transmissão a título de morte e juntada aos autos certidão ou informação negativa de dívida para com a Fazenda Pública, o juiz julgará por sentença a partilha. A existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido. Beleza? Então, isso aqui está errado, tá? De acordo com a regra, a existência de dívida de espólio é causa impeditiva e mesmo diante da garantia da dívida, o juiz deve sobrestar? Não. Se tiver garantido, não é fator impeditivo, tá? Vejam, ó, que até aqui a gente tava ali 2021, 2, 24, 25, mas como a gente fracionou aqui o conteúdo, ó, agora eu já tive que descer aqui e vocês vão ver que muitos itens aqui são repetidos e que a gente vai trazer um ou outro novo, tá? Mas eu queria selecionar pelo menos 10 questões e vamos fazer o seguinte: o tempo dessa aula será um pouquinho menor e aí eu vou compensar em outras oportunidades. Depois eu brinco lá, Tomás falou, ó, sobrou um tempinho aqui, significa que eu posso compensar em outras oportunidades, como por exemplo, na gravação que eu farei amanhã sobre embarque de terceiro, ação munitória, que são assuntos que caem muito e exigem muito ali da nossa revisão. Vamos lá, questão de número 7, acerca do processo de inventário, considere. O processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 6 meses? Não, dentro de 2 meses, tá? Dentro de dois. Vamos pegar aqui, ó. Aqui, ó. Artigo 611. Veja que a gente já voltou, né? O processo de inventário e de partilha, a gente fez muitas questões na aula anterior sobre isso. O processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos de ofício a requerimento da parte. Beleza? Então, o item 1 está errado. Item 1 está errado. Item 1 errado. 2. O legatário não é parte legítima para manifestar sobre as dívidas do espólio, mesmo se toda a herança for dividida em legados, salvo se estipulado em testamento público. Pessoal, o legatário é sim, o legatário é sim, ainda mais se a herança estiver dividida em legados, tá? Eu só preciso relembrar aqui, cadê o legatário? Aqui, ó. O legatário, cadê o legatário? Qualquer herdeiro com. Não, cadê o legatário? Ai, meu Deus. Deixa eu pegar exatamente a disposição, que aí a gente. Para manifestar os agis, né? Herança dividida em legados, e aí a gente encontra facilmente. Herança dividida. Eita, em legados. Aqui. Ufa. Aí, ó. O juiz nomeará inventariante. Não, não é esse. Aqui, isso, 645. O legatário é parte legítima para manifestar sobre as dívidas do espólio, quando toda a herança for dividida em legados. Quando o reconhecimento das dívidas importar redução dos legados. Então, o artigo 645 é o que justifica o item 2 está incorreto. Porque que ele está falando? Que o legatário não é parte legítima para manifestar sobre as dívidas do espólio, mesmo se toda a herança for dividida em legados, salvo se estipulado em testamento público. Falso. O legatário é parte legítima para manifestar sobre as dívidas do espólio quando toda a herança for dividida em legados. Quando o reconhecimento das dívidas importar, redução dos legados. Então, 1 e 2 estão incorretos. Vamos lá. O inventariante só será removido do cargo mediante requerimento de qualquer interessado do Ministério Público, sendo vedado sua remoção de ofício. Errado, turma. A gente viu isso aqui, inclusive na resolução de questões anteriores, de que o inventariante pode sim ser removido. Vamos lá, aqui. Removido de ofício, artigo 622. Então, ó, cadê? O inventariante só será removido do cargo mediante requerimento de qualquer interessado do Ministério Público, sendo vedada sua remoção de ofício? Errado. O inventariante será removido de ofício ou requerimento se não prestar no prazo legal as primeiras ou as últimas declarações, se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios, se por culpa sua bens e espólios se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano.
Se não defender o espólio nas ações em que for citados, deixar de cobrar dívidas ativas ou não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos, se não prestar contas ou se as prestar não forem julgadas boas, se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Bom, até agora nada correto, meu Deus. Vamos lá, item 4. Só se pode arguir sonegação ao inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração por ele feita de não existirem outros por inventariar. Turma, exatamente isso, tá? Vamos pegar aqui encerrada a descrição e a gente vai achar. Essa parte aqui eu sou muito ruim na memorização dos artigos, tá? Muito ruim mesmo. Eu peço até, inclusive, desculpas por isso. Vamos lá, artigo 621. Só se pode arguir sonegação ao inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração por ele feita de não existirem outros bens a inventariar. Turma, como é que você vai alegar? Eu comentei essa mesma coisa que eu vou comentar. Como é que você vai alegar sonegação se o inventariante nem terminou, nem concluiu a descrição dos bens? Não tem como. Então, esse item 4 aqui também é lógico, né? Artigo 621, ó. Só se pode arguir sonegação ao inventariante depois de encerrada a descrição dos bens com a declaração por ele feita, de não existirem outros por inventariar. Então, de novo, só se pode arguir sonegação ao inventariante depois de encerrada a descrição dos bens com a declaração por ele feita de não existirem outros por inventariar. 5. O direito à anulação de partilha amigável extingue-se em um ano, contado esse prazo no caso de coação do dia em que ela cessou. Turma, basicamente eu trouxe essa questão para a gente poder trabalhar essa partezinha final aqui, tá? Aqui, ó, artigo 657. Isso aqui sim faz parte do que nós comentamos essa semana e a gente ainda não tinha resolvido questões. Como a questão tinha um item ali, mas dava para revisar os outros, eu optei por trazer. Vamos lá, artigo 657, ó. A partilha amigável, lavrada em instrumento público, reduzida a termo nos autos do inventário, ou constante de escrito particular, homologado pelo juiz, pode ser anulada por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, observado o disposto no 966, parágrafo 4º, que é exatamente o artigo que traz a ação de anulação. Então, ó, de novo, partilha amigável, lavrada em instrumento público, reduzida a termo nos autos do inventário, ou constante de escrito particular, homologado pelo juiz, pode ser anulada por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, observado o disposto no parágrafo 4º, 966. Parágrafo único. O direito à anulação de partilha amigável extingue-se em um ano, contado esse prazo, foi o que a banca cobrou, no caso de coação, do dia em que ela cessou, no caso de erro ou dolo, do dia em que se realizou o ato. Quanto ao incapaz, do dia em que cessou, do dia em que cessar a incapacidade. Então, o direito à anulação da partilha amigável extingue-se em um ano, contado esse prazo, no caso de coação, do dia em que ela cessou, no caso de erro ou dolo, do dia em que se realizou o ato, quanto ao incapaz do dia em que cessar a incapacidade. Beleza? Então, o que que nós ficamos aqui? Artigo 621 e aqui 657. Estão corretos os itens 4 e 5. Gabarito, letra D. Gabarito, letra D. Beleza? Vamos lá. Questão de número 8. Eu gosto de tirar isso aqui para variar, ó. Ó, muita atenção, porque o que que a gente vai marcar aqui na questão de número 8? O gabarito incorreto. Aqui a gente vai marcar, então, o gabarito incorreto. Logo, a gente vai marcar a letra incorreta. Vamos lá, muita atenção toda vez que vem o incorreto. A gente circula, né? Enfim, faz um coração, um asterisco. Os bens insuscetíveis de divisão cômoda que não couberem na parte do cônjuge ou companheiro supérstite ou no quinhão de um só herdeiro, serão licitados entre os interessados ou vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, sendo vedado o acordo para adjudicação a todos. Aqui está errado. Aqui é o erro. Turma, é possível que haja a adjudicação para todos. Ó, vamos deixar todos aqui como proprietários do imóvel. Então já achamos nosso gabarito. Os bens insuscetíveis de divisão cômoda que não couberem na parte do cônjuge ou companheiro supértice ou no quinhão de um só herdeiro serão licitados entre os interessados ou vendidos judicialmente,
partilhando-se o valor apurado, sendo vedado acordo para adjudicação. Não é vedado acordo para adjudicação. Isso aqui tá no meia. Aqui, ó, 649. Ufa. Os bens insuscetíveis de divisão cômoda que não couberem na parte do cônjuge ou companheiro supérstite ou no quinhão de um só herdeiro serão licitados entre os interessados ou vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, salvo se houver acordo para que sejam adjudicados a todos. O que a banca está falando? Sendo vedado acordo para adjudicação a todos. Não, salvo se houver acordo para que sejam adjudicados a todos. Tá bom? Então já achamos nossos gabaritos e significa que todas as outras alternativas estão certas. Vamos lá, letra B. O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos. Vamos colocar aqui todos os ônus e bônus e nós vamos encontrar. Pronto, já encontramos. 647, parágrafo único. Ó, vamos lá, da partilha. Cumprido o disposto no 642, parágrafo terceiro, o juiz facultará às partes que, no prazo comum de 15 dias, formulem um pedido de quinhão. Em seguida, proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir quinhão de cada herdeiro e legatário. Parágrafo único. O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota deste herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos. Beleza? Letra B, então, correto, artigo 647, parágrafo 1. Letra B, correta. Letra C. A partilha, mesmo depois de transitada em julgado, essa aqui a gente já viu, poderá ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz de ofício ou requerimento da parte a qualquer tempo corrigir-lhe as inexatidões materiais. Exatamente. Então, a partilha, mesmo depois de transitada em julgado, pode ser emendada nos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens. 650, a gente viu isso aqui. Aqui, ó. 656. A partilha, mesmo depois de transitada em julgado, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz de ofício ou requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais. Beleza? Letra D. É rescindível a partilha julgada por sentença se preteriu o herdeiro ou incluiu quem não o seja. Exatamente isso, tá? Aqui, artigo 658. Oportunidade, então, de trabalharmos outros artigos. É rescindível a partilha julgada por sentença. Nos casos mencionados no 657, o que são os casos aqui? No caso de dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz. Então, é rescindível a partilha julgada por sentença nos casos mencionados do 657. Se feita com preterição de formalidades legais ou se preteriu o herdeiro ou incluiu quem não seja. Isso aqui a gente só está confirmando que está correto, eu só estou te indicando os artigos. É rescindível a partilha julgada por sentença se preteriu herdeiro ou incluiu quem não seja. Lembrando que a gente marcou a incorreta, beleza? Letra E. O formal de partilha poderá ser substituído por certidão de pagamento do quinhão hereditário, quando esse não exceder a 5 vezes o salário mínimo, caso em que transcreverá nela a sentença de partilha transitada em julgado. Exatamente, tá? Aqui, ó, artigo 655. Parágrafo único. Transitada em julgada a sentença mencionada no 654, receberá o herdeiro os bens que lhe tocarem e um formal de partilha, do qual constarão as seguintes peças: termo de inventariante e título de herdeiros, avaliação dos bens que constituíram o quinhão do herdeiro, pagamento do quinhão hereditário, quitação dos impostos, sentença. Aqui, ó, parágrafo único que foi o que foi cobrado. O formal de partilha poderá ser substituído por certidão de pagamento do quinhão hereditário, quando esse não exceder a 5 vezes o salário mínimo, caso em que se transcreverá nela a sentença de partilha transitada em julgado.
Beleza? Encerramos então aqui questão de número 8. Vamos agora para a questão de número 9. Meu Deus! Outra em que nós vamos procurar a incorreta. Mais uma que a gente vai procurar a incorreta. Não é possível que a banca tá cobrando isso aqui de novo, ITCMD. Tá. Eu devia ter colocado junto ali, né? Mas é porque às vezes a ordem que aparece, e aí, como eu já organizei todo o gabarito, me desculpem, tá? Vamos lá. Cenário alternativa incorreta. No arrolamento, o prévio recolhimento do ITCMD não é condição para homologação da partilha ou da adjudicação, bem como para a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação. Corretíssimo, não vamos marcar, porque queremos a incorreta. Letra B. No arrolamento, as questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio não serão conhecidas ou apreciadas. Comentamos isso aqui, artigo 662, artigo 662. Olha o meu cabelo caindo aqui no computador. Artigo 662. No arrolamento não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão de propriedade dos espólio, tá? Então, ó, não serão conhecidas ou apreciadas, exatamente isso. No arrolamento, as questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens não serão conhecidas ou apreciadas. Letra C. No arrolamento, o fisco será intimado para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, após o trânsito em julgado da sentença que homologar a partilha. Exatamente, isso aqui é o 659. Vamos, deixa eu pegar aqui porque cadê? No arrolamento, o fisco será intimado. Vamos colocar lançamento administrativo e aí a gente aqui, 662, parágrafo aqui. É o 659 mesmo, parágrafo segundo. Vamos pegar o 659 como um todo, tá? A partilha amigável celebrada entre as partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância de 660 a 663. O disposto neste artigo aplica-se também ao pedido de adjudicação quando houver herdeiro único. Parágrafo segundo. Transitada em julgada a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal da partilha ou elaborada a carta de adjudicação. Em seguida, serão expedidos alvarás referentes aos bens ou assendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos, porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do parágrafo segundo do 662. Beleza? Exatamente isso, então. Artigo 662, parágrafo segundo. Vamos lá, letra D. Com relação à cobrança do imposto de transmissão, as autoridades fazendárias estão adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. A gente viu isso aqui. Não estão adstritas, tá? Não estão adstritas. Não está, ou não lembro se não estão adstritas. Vamos lá, vamos pegar outra palavrinha. Estão as três. Não. Valores dos bens do espólio. Vamos colocar valores dos bens aqui. Aqui. Artigo 662, parágrafo segundo. O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelo herdeiro. Então, não está adstrito. O que que a gente está procurando? Gabarito incorreto tem que ser esse, né? Porque aqui está falando que estão adstritas. Então, gabarito letra D, com fundamento no artigo 662, parágrafo segundo, porque não estão adstritas, não estão adstritas. Beleza? Vamos lá. Mesmo que haja interessado incapaz, o inventário processar-se-á também sobre a forma de arrolamento, se concordarem todas as partes e o Ministério Público. Foi uma das primeiras questões que a gente fez aqui, né? Pode, se todas as partes concordarem, se todas as partes estiverem concordes, agora eu só não tô lembrando. Aqui, ó, 665. O inventário processar-se-á também na forma de 664,
ainda que haja interessado incapaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público. Como a gente queria incorreta, gabarito letra D. Para a gente encerrar, vamos lá para a questão de número 10. E eu acho que eu não cheguei em uma hora, vou ter uns minutinhos para depois passar com vocês. Estabelece o Código de Processo Civil que, quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 salários mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento. Se qualquer das partes ou Ministério Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará avaliador, que oferecerá laudo em 10 dias. Exatamente, artigo 664, para a gente encerrar, a gente já tinha comentado. Ó. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 salários mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar com suas declarações a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano de partilha. Se qualquer das partes ou Ministério Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará avaliador, que oferecerá laudo em 10 dias. Exatamente isso. Estabelece Código Civil, quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 salários mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento. Se qualquer das partes ou o Ministério Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará avaliador, que oferecerá laudo em 10 dias. Beleza? Turma, finalizamos. Na próxima gravação, a gente segue aqui com embargo de terceiros e outros procedimentos especiais. Eu vou encerrar aqui e eu quero falar uma coisinha com vocês, turma. Eu de fato acredito que o que nós estamos fazendo aqui para o CPC é primordial e é suficiente para você tirar 80 questões, ou 80 questões, tirar 80% ali das questões de processo civil. São 16 questões, assim, dá para a gente acertar 13, 14 tranquilamente. Vamos considerar uma margem ali de duas para a banca vir com algo inovador que a gente não teve oportunidade de perpassar. Prestem atenção no que nós estamos fazendo aqui. Eu sei que o estudo aí pode estar cansativo, mas a gente tem tentado entregar aqui o máximo possível. Turma, eu estou selecionando as questões para vocês e a gente faz essa leitura juntos. Confiem nisso aqui. Pro CPC, pode fazer um check aí que eu tô confirmando. Você não será reprovado no Enem por não estudar o CPC ou por cair algo extremamente aleatório ou fora disso. Então, caprichem aí, assistam às nossas aulas, participem da leitura coletiva. Muitas sextas-feiras ali são poucas pessoas participando. Principalmente, eu sei que sexta é cansativo, mas poxa, às vezes vale o esforço, porque a gente comenta uma coisa aqui, uma coisa ali. Se você não está prestando o Enem, mas está estudando para magistratura, Código de Processo Civil é muito importante. Já vamos fazer esse estudo agora, porque depois, quando a gente estiver com esse estudo consolidado, a revisão é muito mais fácil, tá bom? Eu espero todos vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Bons estudos e contem comigo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.